Então, eu queria que nesse momento você pensasse em alguma área da sua vida que você percebe que necessita de ser trabalhada, de ser santificada, ser aperfeiçoada, ser liberta. Para um minutinho aí para pensar, qual área da tua vida é uma tristeza que te persegue, ansiedade, você acha que é muito nervoso, ansioso, uma preocupação excessiva, que você muitas vezes quer se libertar da preocupação, quando você vê, já está preocupado de novo. Ou é um medo também que te persegue. Pensa aí em um tema que você, baixa estima, seria tipo assim, eu sempre, quando eu percebo, estou me vendo menos do que eu sou em Cristo. Eu tenho essa inclinação a viver essa tendência, né, de me ver menos do que eu sou em Cristo, ou me achar inferior às pessoas. Mágoas, percebe aí se você tem alguma mágoa, algum ressentimento que você não consegue esquecer, ou sentimento de injustiça, aquele sentimento de revolta que você está esperando em Deus que o Senhor manifeste a justiça dele sobre a vida de alguém que te prejudicou muito no passado. Bom, segura aí e a gente volta mais tarde para esse tema, dessa área da tua vida. E eu queria dizer assim, que durante um tempo, nos últimos 40 anos, 30 anos, eu acho, nos últimos 30 anos, mais ou menos, a gente tem visto movimentos buscando causas para temas como esses, que você possa ter pensado, ou tema que eu citei. Tem gente que vive uma vida tão presa a esses sentimentos, a essas mágoas, a essas inquietações, que às vezes não aguenta e vai buscar em algum canto, alguma área para se libertar. E aí usa diversas estratégias. Nos anos 70, lá nos Estados Unidos, surgiu um movimento de exploração da mente. Eram cursos que procuravam explorar estados da consciência e tentar descobrir poderes da mente, né? O que a mente poderia fazer, do que ela era capaz. E aí esses cursos foram ganhando força e nos anos 80 estava aqui, chegando no Brasil, e também foi ganhando força aqui no Brasil. Então, esses cursos chegam, né, aqui, nas diversas esferas da sociedade. Esses cursos, embora eles ficavam mais voltados para as escolas de filosofia e algumas outras áreas, mas aqui começou a ganhar força em diversas áreas e esferas da sociedade, especialmente nas igrejas. Então, igreja católica, igreja evangélica, escolas de filosofia e outras escolas, né, relacionado aí a temas que puxavam para essa questão de explorar a mente. E na igreja evangélica, na igreja católica, esses cursos que também foram chamados durante muito tempo, até hoje são chamados, tinham seminários, né? Seminários, encontros com Deus, encontros com Cristo, encontros com o Espírito Santo, tinha diversos temas. E eles tinham a mesma finalidade, de buscar razões no passado. Lembrem lá que a cura da mente, a exploração da mente, que começou lá nos Estados Unidos, na década de 70, foi exercendo uma influência sobre esses movimentos, de maneira a... então, se essa compulsão para a bebida, vamos dar um exemplo, essa compulsão para a bebida, ou compulsão para fracasso, de repente a pessoa se envolve, cresce, fracassa de novo, ou se não, enfim, tem diversas questões. Então, vamos buscar, vamos explorar na mente, utilizando algumas técnicas para descobrir a raiz disso. Então, esse era o objetivo. Ou seja, esses seminários, esses cursos, utilizando métodos diversos, técnicas diversas, na maior parte utilizava esse termo cura interior, trazia essa proposta, né, utilizando, quando era dentro da igreja, a gente vai focar hoje na questão eclesiástica, ou seja, dentro das igrejas, seja católica ou evangélica, qual era a proposta? Fazer com que, utilizar todo o ambiente de igreja, louvor,
Gente, deixa eu falar só um detalhe que eu achei bem interessante. Eu fui guiada e eu fiz. Eu saí atrás de alguém que tinha feito cura interior, que era ministro de que eles se denominam ministro de cura interior. E eu achei uma pessoa de ministra de cura interior. E fiz aquela entrevista para poder trazer com mais detalhes, né? E eu também gostaria de dar um depoimento que eu também participei de cura interior. Aleluia! E foi em grupo, mas essa outra ministra que eu falei fazia individualmente. Ela normalmente fazia individualmente. E aí a proposta era essa. Vamos criar um ambiente de... Começa com oração, começa com louvor, vai depois para a palavra, vai depois para oração, né? E aí fica, no caso... Normalmente eles faziam em dupla, ora pela pessoa que está ali, ou pelo alguém do grupo. No caso, em grupo, quando eu participei, era alguém do grupo. Todos tinham algum motivo que gostariam de trabalhar, de curar interiormente. Mas se escolhia, no encontro, uma das pessoas que iria se orar, ministrar. Iria estar ministrando. Então, aquela pessoa começava a desabafar e ali a pessoa faria, pronto. Aí a gente chega no que é muito importante você ficar atento. Cura interior. Quem crê que a vontade de Deus cura? Física. Emocional. Libertação. É bíblico. Mas precisamos ficar atentos aos métodos. Aos métodos. Porque se a gente não... Como é importante, né? Inclusive eu agradeço ao pastor, né? O pastor Fernandinho, que foi o que fez o convite, pela confiança. Foi um desafio, porque ultimamente tem sido bem corrido. Ontem foi enquanto a maturidade, aleluia. Mas o Senhor, né? Eu tive uns tempinhos para ir atrás, para pesquisar. Então, assim, gente, como é importante estarmos atentos. Por quê? Quando a gente... Algumas coisas, elas têm cara de bíblico, de igreja, de evangélico, da nossa visão. Existem até hoje, inclusive ontem na maturidade, tinha uma pessoa que era ministra de cura interior, aleluia, que também coincidiu de a gente ter uma pessoa que ela não é daqui, ela estava visitando ontem o encontro da maturidade, e ela trouxe já uma outra versão na igreja dela, que inclusive faz até hoje. E aí, assim, essa é a proposta. Louvor, oração, ministração da palavra, libertação e depois aconselhamento. E depois a pessoa fica voltando para aconselhamento. Bom, o que é que vai diferenciar que você precisa ficar ligado? O que é que não é bíblico? Gente, quando chega na parte de ministrar a cura, as pessoas... Os ministros de cura normalmente começam a buscar, utilizar recursos que não são, digamos assim, que são mais atuais, que são recursos, digamos assim, de outras áreas que não é bíblica, ou seja, hipnose, por exemplo, regressão. Então, utilizar recursos para se buscar, se identificar qual é a raiz do problema. Parece assim, bem... lógico, né? Parece que é uma coisa lógica. Poxa vida, olha, é incrível, desde pequeno, ele não consegue falar com ninguém. Ele vive dentro desse quarto, ele é travado. Aí, opa, peraí. Tem uma ministra de cura, a oração dela é forte, e ela descobre tudo. E aí se levava a pessoa, né, para aquela ministra tentar identificar, tentar não, né, na cabeça deles assim, identificar o que estava acontecendo. E aí ministrava naquele momento, após o louvor, oração, blá, blá, e aí iria fazer, ficava orando e faria a regressão. A que eu entrevistei não fazia regressão, mas muitos movimentos utilizava a hipnose, que é uma técnica profissional, mas como aparentemente facilitava a identificação rápida da raiz do problema, opa, esse menino que é travado desde pequeno, dentro do quarto, super tímido, não falava com ninguém, tem alguma maldição. Foi lançada, aí ela orava, fazia regressão, e identificava que aquele menino sofreu uma palavra de maldição quando era pequeno. E aí, nesse momento, aí vem a história da semana passada, batalha espiritual. Aí o ministro entra em batalha para quebrar aquela maldição,
E aí, depois de quebrar essa maldição, aí seria quebrar a maldição. Aquilo que David colocou na semana passada, começar a entrar em luta. E eu lembro até, quando eu morava no Jardim Atlântico, tinha uma igreja que eram alguns terrenos atrás do prédio que eu morava. Gente, eu acho que eram uns 3 terrenos, mais ou menos, por trás. E nessa casa funcionava uma igreja. Eu lembro que eles entraram, quando o David falava semana passada, aí eu lembrava desse caso. Eu acredito que eles faziam esse método, entravam em guerra para quebrar a maldição. Mas esse homem, gente, sem brincadeira nenhuma, chegaram a passar. Esse homem chegou a passar. Eu escutava só os gritos dele. Acho que mais de 1 hora, gritando para quebrar a maldição daquela pessoa. E eu fazia, misericórdia, o negócio ali está sério. Ali é uma legião. E eu acho que cada vez que ele quebra, deve surgir mais. Porque, gente, é mais de 1 hora. E aí, ou seja, quebrou a maldição. Agora, para que aquela maldição não volte, vamos aconselhar e orientar para essa pessoa ficar posicionada na palavra. Gente, ventos de doutrina, a cada dia pode surgir. E com esse jeitinho, né, de boa aparência, de bíblico, mas é sério. Se você não tiver atento àquele crente bereano, né, de estar checando cada proposta, vai. Eu digo isso, gente, porque olha, você... eu não tenho 40, 50 anos de crente. Meu querido, Pedro tinha recebido a revelação do próprio Jesus, que aquilo que ele não considerava mais impuro, que Pedro não considerasse impuro. Ou seja, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Foi lá naquele episódio do lençol, que desce com vários animais, né? E ali, um dia a gente ministra só sobre aquela passagem, que é bênção. Eita, aleluia. Quantas vezes tem gente ainda considerando impuro pessoas que Cristo já purificou. E em nome de Jesus, guarda o teu coração. Quantas vezes nos posicionamos em julgamentos e estamos considerando impuro, julgando aquilo que Cristo já purificou. Então, aleluia. Glória a Deus. Voltando. Então, se Pedro, que foi guiado, ministrado e testificado, porque quando Cornélio recebeu a visão antes de Pedro, enviou para Pedro os servos, Cristo orientou a Cornélio a fazer isso. Vai lá, manda teus servos e pega Pedro, lá em Jope. E Pedro, justamente na hora que os servos estão chegando, quase batendo na porta, aí Pedro tem a visão. Lá por volta do meio-dia. Quando Pedro tem a visão, aí ele, temeroso, porque Cristo mandava ele comer. E ele simplesmente lá, resistindo, 3 vezes, né? Como sempre, Pedro lá, 3 vezes resistindo, não considere, aí Cristo dizia, não considere impuro. Então, amados, se ele, tendo essa revelação, nisso, eu sei que vocês ficaram na expectativa do final dessa história, né? Então, Pedro se levanta e vai lá, e chega os servos, na hora que termina a revelação, chega os servos, fala, aí, imagina o coração de Pedro, opa, é de Deus. Ele estava muito temeroso. É de Deus, é confirmação. Chegaram os servos, vamos lá. Mas Pedro ainda precisava de mais confirmação. Chegou em Cornélio, Cornélio expôs tudo o que tinha acontecido. E Pedro olhou assim, tudo que o Senhor tinha ministrado no coração de Pedro. Pedro, mais uma vez, é confirmação. E naquele momento, para o Senhor dizer, Pedro, para tu não ter mais dúvida, ainda quando Pedro pregava, o servo do Cornélio começou a orar em línguas, foi batizado no Espírito Santo. Amém. E aí Pedro, e os servos que vieram com Pedro, uau, gentios sendo batizado no Espírito Santo. Amado, quando é de Deus, teu coração fica em paz. E ele vai confirmando. O que é que aconteceu? Simplesmente, quando Pedro, um dia lá na Antioquia da Síria, chega lá Pedro, e aí está comendo com quem? Com os gentios, porque ele já tinha sido liberto dessa crença. Aleluia. Muitas vezes precisamos quebrar, são crenças e não maldição, porque Cristo já levou nossas maldições naquela cruz. Talvez crenças estejam prendendo você e não foram renovadas pelo Espírito e pela palavra. É a exposição da palavra que a gente vai quebrando crenças e não maldição. Maldição não tem poder sobre tua vida porque você já foi liberto.
Amém, amados? E aí, voltando para Pedro, está Pedro lá, sentado, comendo com quem? Que era escândalo para os judeus. Judeu comendo com gentio. Aí ele come. Quando chega Paulo e mais alguns, e os judeus, Pedro sai de fininho. Por quê? Para agradar, para não escandalizar. Pedro já tinha sido ministrado. E aí devo dizer o perigo maior do que aconteceu. Ele, quando se retira, Munhoz, ele era líder da igreja de Antioquia, junto com Paulo. O próprio Barnabé se influenciou e saiu de fininho também. Veja, gente, o poder da ignorância, ou até mesmo de muitas vezes você está em locais quando você sabe o que é certo para fazer, mas para agradar a homens, você não se posiciona. Aleluia. Eu não sei quais são as atitudes, ou eu, que muitas vezes estamos para agradar a homens, nós sabemos o que é a palavra, o que a palavra fala sobre aquilo, mas a gente acaba indo. E assim foi. Se Pedro e Barnabé chegaram a tomar posição numa situação que o próprio Pedro já tinha sido ministrado pelo próprio Cristo, imagina você, amadinho e amadinha de Deus, se não vigiar. Aleluia. Então, cura interior, amados, é sim vontade de Deus. Cura interior, sim, está na palavra. A gente vai agora, né, buscar na palavra o que a palavra fala acerca. Mas assim, se você não vigiar aquilo que aparentemente é de Deus, se você não estiver atento, você pode estar se envolvendo, porque uma amiga do trabalho, um amigo do trabalho, chamou você, olha, é uma bênção, é de Deus, tu vai ser liberto disso. Amado, fica atento a qualquer convite, a qualquer associação que possa estar trazendo alguma palavra, que você que tem se exposto a essa palavra, a cada dia, a cada culto, a cada aula do rema, a cada aula do discipulado, fica atento, não é meramente, você não vem para o culto para assistir o culto, amado. Você vem para ser ministrado e edificado. Existem áreas na sua vida que são vulneráveis e que o Espírito Santo... o Salmo, se os meninos puderem colocar, o Salmo 103, 14 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. Amém, amados? O Senhor conhece você, a sua estrutura, muito mais do que um psicólogo, do que um psiquiatra, do que você mesmo. E Ele sabe as áreas da tua vida que precisam ser fundamentadas, sabe, edificadas, solidificadas, firmadas na palavra. Não brinca com essas áreas. Porque essas áreas, mais ou menos, eu não tenho estudado muito sobre isso, é nessa área que vão surgir propostas, que vão surgir não, está repreendido, mas podem surgir propostas. E você... Puxa, o pessoal sai do encontro maravilhado, né? Liberto. Amém, amados? Cadê? Me colocaram não, né? O Salmo 103, 14, depois vocês conferem, se não for esse, a gente vai buscar o certo, mas é esse. Então, vamos lá, na década de 70, começou lá, aonde? Nos Estados Unidos, ok? E aí, influência no Brasil, década de 80, diversos cursos, seminários, até hoje, que vem promovendo, e assim, diga-se de passagem, que tem muitos críticos em relação a esses encontros, por conta que muitas vezes são encontros caríssimos. Lá no mundo, né, no secular, é caríssimo participar dessas sessões, né, existem muitos gnosticistas, né, e vários outros profissionais, todo dia surge um profissional com uma área diferente, e é caríssimo. Mas nas igrejas, também nesses encontros, que tem essa proposta também. Certo. Beleza, então, gente, só reforçando, década de 80, chegou no Brasil. E aí, a gente também já viu, né, que cada denominação foi construindo o seu formato.
E aí a gente tem as atividades realizadas nos encontros, que também a gente já viu, isso foi alguns registros que eu fiz a partir das pesquisas. Então, os ministros de curas vão lá buscar, tem toda a imposição de mão também, eles costumam fazer no final, a oração em línguas, mas aí vai para o recurso do hipnose, regressão, hipnose, quebra de maldição, libertação e aconselhamento. Bom, ministra-se cura, liberação de perdão e arrependimento. Eu até perguntei para a pessoa quais eram os principais pontos que se identificava nesse momento, né, de ministrar a cura interior. Ela disse que os principais pontos eram relacionados à falta de perdão, falta de arrependimento devido a alguns pecados, né, que se mantinham, pecados sexuais. Bom, e aí a gente tem algumas questões, né, que eu chamo a atenção, que eu acho que eu também já coloquei, sim, aí tem um detalhe também, ainda tem a oração de renúncia dos ministros depois, porque algumas questões que são vivenciadas na administração, isso pode ocasionar retaliação para esses ministros que fazem essas libertações. E os principais problemas que levam as pessoas a buscarem adultério, perdas, depressão, medos, vícios, compulsões, baixa estima, sentimento de inferioridade. E as principais raízes? O que é que mais eles colocam nessas experiências como as principais raízes para esses problemas emocionais? Violência, abuso, trauma, miséria, experiências de acidente, palavras de maldição e mágoa. Quando a gente fala do conceito, gente, uma coisa também que eu queria deixar bem claro, né? O que é, então, a cura interior que foi propagado? Visa a identificação e tratamento espiritual. Gente, essa é a questão. Tratamento espiritual para sintomas emocionais. Para problemas emocionais. E aí, essa mistura que a gente precisa ficar atento. Ou seja, também chamado cura da alma, cura das memórias, em algumas experiências também é chamado de cura das memórias, porque aí vai lá buscar memórias que podem estar sendo a raiz desses problemas atuais. Cura de traumas emocionais, também é utilizado esse termo, e eu queria nesse ponto chamar a atenção. Gente, esses métodos não se trata de psicoterapia. Ok, gente? Isso não é psicoterapia. Quando se mistura as questões espirituais para tratar questões emocionais, isso não se trata de psicoterapia. E também isso não é restauração de personalidade. Também, como alguns pontos são colocados na proposta de restaurar a personalidade. Alguns, a gente sabe que é bíblico, arrependimento, perdão, e identificação, sim, em alguns pontos que podem estar travando nossa vida. Mas a gente vai ver, né, nesse momento, alguns pontos que a palavra nos traz quanto aos métodos ou não métodos. Porque a gente não vai encontrar na palavra nenhum método específico para tratar a alma, e muito menos ênfase na alma. A gente já viu aqui diversas ministrações, quem é do Rema já viu também no Rema, no discipulado, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Gente, revisando essa parte, a gente precisa, como o Kenneth Hagin disse, a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente não precisa ver como essa alma como o vilão da história, porque eu sou espírito, e eu só me comunico com o Senhor no espírito, e aqui essa alma ela é pecaminosa, e esse corpo reduz a escravidão, e a gente tem um olhar meio pejorativo do corpo, né, como se fosse uma coisa de, o meu inimigo, né, a minha carne, quantas vezes a gente já escutou, a carne é a minha inimiga, o maior inimigo é a sua alma. Não, amado. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, a gente sempre reporta esse versículo, mas eu gostaria que a gente fosse até ele. 5:23, não sei se os meninos estão podendo colocar, mas quem não puder, por gentileza, vai na palavra. Aleluia, glória a Deus. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, aleluia, 5:23. Glória a Deus. Amém, amados?
5:23, diz lá. Inclusive, esse ano a gente está, né, em 1 João 1:2, né, que também fala dessa importância desse equilíbrio. Lá no 5:23 diz, o mesmo Deus da paz. Diga, Deus da paz. Deus da paz. Amado, questão da alma. Me diga se tem coisa que mais rouba a tua paz do que as questões da alma. Será que é vontade de Deus que a nossa alma esteja íntegra, esteja em paz, que o nosso corpo esteja íntegro, saudável? É equilíbrio, amado. A salvação, ela trouxe o perdão dos pecados, uma nova posição em Cristo, mas nos trouxe plenitude em espírito, alma e corpo. O Senhor, é vontade de Deus que você ande na plenitude do que Ele criou. É a restituição da posição de que havia em Adão antes do pecado. Cristo te transportou para essa posição na cruz. Adão, ele falava com o próprio Deus. Imagina, gente, eu não imagino Adão preocupado com alguma coisa, porque ele tinha a provisão. Ele tinha o próprio Deus, ele tinha paz. Amém? Mas vamos lá, para 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, diga comigo, Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. Quando eu fui buscar algumas definições da palavra de íntegros, além de ser essa conduta, né, moral, né, assim, bastante idônea, mas também fala não dominado pelo externo. Não dominado pelo externo. Já pensou? Então, assim, não dominado pelo externo. Esse espírito não dominado pelo externo. Essa alma não dominada pelo externo. Aí quando a gente vai para a alma, mente, diga comigo, mente, vontade, emoções. Então, esta mente que fica lá, te perturbando. Quantas vezes você entra aqui no templo, no culto, para adorar o Senhor, e de repente uma seta na tua mente de preocupação. Meu Deus, será que eu apaguei o fogo da panela? Só comigo, tá, gente? Eu tenho certeza que com vocês, será que eu tenho... Aí eu fico esperando o culto terminar rápido e não tem ninguém em casa para ligar, e você é um espírito de perturbação, e uma hora dessa está repreendido. Diga, está repreendido, não vai roubar. Meu Deus do céu, será que eu paguei aquela luz? E você fica, Jesus amado, mas eu não posso, eu escutei isso um dia desse, mas eu não posso esquecer de pagar, porque eu não posso nesse momento deixar que cortem minha luz. E a pessoa estava inquieta para chegar em casa, para ver, confirmar se a luz tinha sido paga. Mente, diga mente. Eu tenho a mente de Cristo. Vontade. A alma também é composta pela vontade. E essa vontade também precisa estar alinhada. Amado, quantas vezes a vontade quer boicotar, quantas vezes a vontade quer desviar, digamos assim, ou amornecer, não sei se essa palavra eu inventei agora, amornar, né? Você para ir para a igreja, para ir fazer a obra. Aí tudo dando errado, e você, meu Deus, vou mais nada? Oxe, vontade que precisa ser convertida. O Senhor quer essa vontade íntegra. Aleluia. O Senhor quer essa vontade alinhada. Aleluia. O Senhor quer essa vontade plena. Gozando. Já pensou você acordar com vontade de orar? Meu Deus, acordar com vontade de sair. Ontem eu estava vendo um vídeo, e aí Letícia, vem cá. De repente passou um videozinho assim, de acho que era um personal, bem animado. Aí Letícia, olha para aqui, eu vou pegar alguns toques dessa dancinha, vou levar para a maturidade. Aleluia. Era uma celebração tipo de alegria. Se é assim que que a gente precisa andar quando a gente sai em Cristo, sabe, celebrando. Aleluia. Vontade. Sabe o que é você sair de casa com vontade de, sabe, daquela dancinha, pisando ou se não, aleluia, pisando na cabeça do cão, né? E você, dando errado, e você, como eu faço com Zildinha. O Zildinha tem a unção da alegria, viu, gente? Aproveita e suguem essa unção. As coisas tudo dando errado. Aí ela liga para mim, Val, é porque Aí ela começa a rir. Eu começo a rir do lado de cá. E o Senhor vai trabalhando. Quando vê as coisas, tudo deu certo. Tudo deu certo. Aleluia. Tudo deu certo.
Aleluia! Então, amados, cura interior está ajustando o espírito, a mente, a vontade e as emoções. Sabe, a palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? Aleluia! Emoções. A gente estava na vontade, não foi? Aí, emoções. Olha, a gente está falando da alma. Mente. Por quê? Tu achas? Não é bem assim. Acho que o Valquíria está exagerando. A mente está lá, sempre brigando, né? Para tirar a gente da posição. Vontade está lá, tentando boicotar. Mas você andando em Cristo, a tua vontade converge para as coisas do Espírito. E aí, eu ia dizer, mas não vou deixar de dar, não. Às vezes, quando não dá tempo de caminhar, eu faço um aquecimento em casa. Não sei se você já escutou aquele remixados, arrebatados. Depois você sintoniza lá no YouTube, arrebatados. Pisa, pisa no inimigo. E eu lá no aquecimento. Jesus Cristo. Aleluia. É você estar, sabe, se aquecendo, caminhando e, sabe, adorando e declarando a palavra. Chega a dar uma vontade de fazer aquecimento. E precisa, viu, amados? Hoje em dia a gente precisa estar, o corpo no inimigo. Jesus Cristo tem poder. Pisa, pisa. E, gente, aí eu começo no aquecimento, daqui a pouco já estou meia hora me aquecendo. Aleluia, arrebatados. Procura lá depois, hashtag fica a dica. Mas voltando, amados, não é propaganda, não sei nem quem é que canta, viu, gente? Mas é gospel, é gospel. Mas pega lá as letras, eu dou uma olhada também, viu? Gente, vontade e emoções. Meu amigo, a gente precisa ter ciência que você está em outro nível, que estamos em outro reino. Quando eu digo outro nível, é num outro reino, e esse reino nos colocou numa posição de sacerdotes, de autoridade, e a gente precisa entender que emoções não nos guiam. Elas não têm governo, elas podem até imperar em alguns momentos, e você fica sem vontade nenhuma de louvar, de adorar, de orar. Mas você não é alma, você é espírito. Você não é emoção, você é espírito. Ela não tem governo sobre você, mas em Cristo você tem governo sobre ela. No espírito, em Cristo, quando você declara a palavra. Amém, amados? Então, localiza quais são as emoções que muitas vezes tentam ter um governo sobre você. É orgulho? Tem gente que vira e mexe, fica chateado, passa um tempo sem falar, dentro de casa, com o filho, com a mulher, sabe? É o quê? Ressentimento, é mágoa. Eu fui presa durante muitos anos, e glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque, sabe, ele me pegou nesse momento em que eu estava na posição de vítima, sentimento de injustiça, biquinho. Louvo a Deus e ver a Eduarda no louvor. Não foi a Eduarda que estava no louvor hoje, não foi? Cadê a Eduarda? Está por aí. E a Eduarda, se ela me permite, né, mas já dizendo, que quando ela chegou na igreja, a gente era puro choro. Eu só lembrava de mim quando cheguei na igreja. Quando eu vejo a Eduarda no louvor, eu tenho certeza que ela não chegou nesse nível tomando um Rivotril. Aleluia! Eu tenho certeza que hoje a alegria que eu vejo sobre a vida dela, aleluia, foi em Cristo. Foi ela se posicionando. Eu tenho certeza que Joyce Meyer, tem vários livros ali, hashtag fica a dica, depois compra um. Mas ela tem um testemunho poderoso. As emoções não governam a vida dela. Ela já está com mais de 60 anos, já entrou na maturidade, na terceira idade. E ela foi abusada durante uma vida inteira. Durante a infância e na adolescência. Mas aquele abuso sexual não aprisionou ela, não governou. Ela foi liberta, consolada para consolar. E hoje ela é usada poderosamente para ministrar na vida de pessoas. Aleluia. Valquíria, mas aí, né, cura interior, abuso sexual, é uma coisa mais leve. Pior é que está na cadeia, que já matou, não sei. Aleluia. Temos uma ministra que vem aqui, já veio aqui na nossa igreja, que saiu da cadeia para ser ministra do Senhor. Profeta poderosa,
Ilha, né? Ilha, ela cumpriu lá a pena, inclusive foi até abreviada a pena dela. Quantos ministros saíram direto da cadeia com um raio-x, assim, se você fosse ver a vida daquela pessoa, era uma pessoa que tinha um escrito de dívida, mas em Cristo. Diga comigo, em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Zerou. Quem se arrependeu, confessou, deixou, foi cheio do Espírito, vai ter poder sobre todas as opressões de suicídio, de tentativa de ação de homicídio, de roubo. Amados, em Cristo não existe passado grande, perigoso ou pequeno. Aleluia! Zerou, em Cristo somos novas criaturas. Glória a Deus. Mas vamos agora, aleluia, glória a Deus, vamos voltar para a ministração. Não encontramos na Bíblia métodos e técnicas para a cura da alma. Lá em 2 Coríntios 5:7, se você quiser conferir, fala que o quê? Que nós não vivemos por vistas. Nós não vivemos pelos... Valquíria, minhas emoções trazem assim uma sensação esquisita de medo. Não sei porque eu tenho sempre a impressão de que alguma coisa ruim vai acontecer. Você não vive por sensação. Você vive pelo que você... Amém. Pelo que você crê. 2 Coríntios 5:7. Nós vivemos pelo que nós cremos. É vontade de Deus a vivificação do Espírito, bem-estar da alma, santificação do corpo, saúde divina. A gente acabou de ver lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Gente, alguém sabe quantas vezes é citado não temas na Bíblia? Quantas vezes? Alguém sabe? Alguém falou? 306. Porque se o ano for bissexto, você ainda tem para mais um ano bissexto. Ou seja, para cada dia do ano, o Senhor diz, não temas. Se você colocar 365 vezes, aí no ano bissexto, não é 365, é 366. Até para o ano bissexto você tem, não temas, não temas. Se o Senhor diz 366 vezes na palavra, não temas, será que Ele não está entendendo que você pode viver temor? Será que Ele não compreende? Será que Ele vai encarar isso como fraqueza? Não, amado, não é fraqueza não. Não é fraqueza, é posicionamento. Você precisa entender que o corpo ele não foi vivificado. As emoções não foram vivificadas. Elas chegarão para te perturbar, para roubar a tua concentração, para receber a palavra, para roubar aquela palavra que foi ministrada. Aleluia. Mas nós cremos, aleluia, que o Senhor, Ele é poderoso. Eita glória, glória a Deus. Aí me faz lembrar a parábola do semeador, né? A parábola é o coração. Esse coração precisa estar ligado nessa palavra. E não deixar que ansiedades, diz lá, um dos estágios da parábola, acho que é a terceira, ansiedades ou cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo, alma, roubem a palavra. Porque o Senhor, Ele deseja que você esteja posicionado na palavra. A cada vez que você vem para a igreja, você vem para receber a palavra. E a alma vai tentar roubar. É como o Eustáquio estava falando ontem. Muitas vezes, a alma ela pode tentar comprometer aquilo que a tua visão, a tua percepção de si. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Eu acho que o tempo me permite. É o seguinte, eu estava, acho que a semana passada, tomando uma sopinha lá na Praça da Alimentação, lá do hospital, né? E aí, ela é numa área, tipo assim, um jardim, né? Que fizeram uma área nova lá, há alguns anos. E ali, chegou um gato, e esse gato estava... todo mundo que ia comer alguma coisa, tome, né, oferecer para o gato. E o gato venha. O gato já se achava dono do pedaço, gente. Território, tem esse lance aí, né, de território, né? O animal, ele demarca território. Só que alguém deixou um cachorro. Não sei se era uma cadela ou um cachorro. E esse cachorro, ele foi abandonado pelo dono, assim eu escutei naquele dia. E ele estava lá nesse meio, onde tem um jardinzinho no meio, tem várias barraquinhas, assim. E aí ele foi deixado. E todo mundo, com pena do cachorro, também dava a comida.
Gente, sabe o que aconteceu? Aí nesse dia, mestre é assim, tudo vira, tudo acaba em ministração, né? Esse cachorro, gente, você olhasse para ele, por isso que muita gente dava comida para ele, porque ele era a cara, o rostinho da própria vítima. O cachorrinho ficava assim, quase se arrastando, porque ele estava com síndrome de rejeição, de abandono. Ele estava sofrendo. Como assim? Se a gente fosse escutar os pensamentos dele, como assim? Aquele dono que eu era tão fiel, tão amigo, tão companheiro, como é que ele me abandona no meio de tantas pessoas, que é uma agitação só, eu não conheço ninguém, estou me sentindo tão só. Acho que a gente podia escutar um pouquinho sobre isso. Bom, aí o que é que essa história tem a ver com cura interior, gente? O gato, dono do pedaço, lembram lá do gato, dono do pedaço? Quando alguém se aproximava para dar alguma coisa para o cachorro, botava coisa para o cachorro, às vezes era até uns pedacinhos de carne, viu, gente? E aí lá tem uns inhamezinhos também com carne de sol, que é uma delícia. Depois, se quiserem passar lá também, hashtag fica a dica. Gente, nessa hora que botavam, vinha o gato, gente, de repente. É incrível como ele localizava o cachorro onde estava, e aí fazia... Aí dava, gente, de longe, eu nem sabia onde é que o cachorro estava. Eu só escutava... Ele dava um grito tão assim, penoso, e saía correndo. E o gato, dono do pedaço, aí ia comer o que tinha botado para o cachorro. E o cachorro já ia para outra área. Aí alguém com pena, lá do outro lado, já dava de novo. O gato, gente, maliciosamente, ia até chegar lá. E ele não só roubava a comida do cachorro. Ele fazia uma posição que o cachorro, ele dava um grito, correndo. Fiquei lá eu pensando, aleluia, Espírito Santo ministrando. Quando a gente não tem a visão, com a convicção do que a gente é em Cristo, aleluia. Quantas vezes, situações, gente, vocês têm noção, se aquele cachorro tivesse a atitude, não só a atitude, mas a convicção, a crença de que ele era bem maior do que o gato, de que ele podia botar aquele gato para correr, mas ele estava tolhido pela alma, se a gente fosse fazer assim ele foi abandonado, ele estava ferido. Inclusive são feridas interiores também. Ele estava ferido. Então aquele gato tomou posição, porque aquele gato já estava numa outra identidade. E aquele cachorro tinha perdido a sua identidade. Ele já não tinha mais noção do que ele poderia fazer, do que ele tinha do próprio instinto. Amados, muitas situações estão botando a gente, está repreendido a gente não, lá fora, né, o mundo. Muitas situações estão botando pessoas para correr, pessoas que, pela ignorância, não compreendem o que são em Cristo. E que pode botar o diabo, e que deve botar o diabo para correr. Amém, amados? Então, eu creio em nome de Jesus e declaro sobre as nossas vidas, essa compreensão, essa revelação, de andarmos em revelação do que somos em Cristo. E da próxima, em qualquer situação que venha se levantar, nós colocarmos as situações para correrem e nos mantermos firmes e nos mantendo com a convicção da identidade que a gente tem em Cristo. Em nome de Jesus eu repreendo toda baixa estima, sentimentos de inferioridade. Em nome de Jesus eu declaro alinhados. Agora medita nessa palavra, amado. Anda na revelação dessa palavra. E aí a gente tem, lá em Tito 2:1, né, adicionar técnicas humanas ou científicas. Também, né, assim, não, eu diria assim, adicionar técnicas humanas ou científicas, cura, libertação, restauração da alma, é adulterar a sã doutrina. Lá em Tito, ele alerta para a gente cuidar da sã doutrina. Então, somos vigilantes. Nós precisamos andar na vigilância, guardiões dessa sã doutrina. Amém, amados? Não há palavra, referência, né, sobre regressão espiritual para tratamento da alma na palavra. E
o Espírito Santo, né, ou regressão do espírito para o tratamento. O corpo fica em transe enquanto o espírito regride para buscar a raiz dos problemas. Isso aqui é uma definição do que é essa hipnose, do que é essa regressão espiritual. É o corpo ficar em transe para buscar a raiz dos problemas. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigamos para o alvo. Então, a gente tem diversas palavras que nos orientam na palavra de não estarmos presos ou preocupados com o que aconteceu conosco na infância, ou até mesmo no ventre. No ventre. Tem inclusive algumas visões que diz, se houve palavra de maldição enquanto você estava, se houve rejeição enquanto você estava lá no ventre, isso pode arruinar a tua vida pelo resto da vida. Diga, está repreendido. Em Cristo. Eu sou aceito em Cristo, eu sou filho, não mais escravo, não mais réu, agora o quê? Filho, hashtag fica a dica também do livro de Sandrinha, vai lá ler, amados, medita nessas verdades. Então, estar em transe não é estar no Espírito, eu queria que deixasse bem claro isso hoje. Estar em transe, algumas versões, denominações, dizem que é estar no Espírito, que essa regressão é espiritual, isso não existe. A gente vai lá na palavra, procura, não existe regressão espiritual. A hipnose, né, ou a regressão, que é utilizada por alguns profissionais, são utilizadas no ambiente profissional. E as pessoas que tentam utilizar a regressão espiritual, que não tem a capacitação devida, em ambientes que não são profissionais, é perigosíssimo. Amém? Mas fica atento a isso aí. Fica atento. Isso aí, algumas correntes, inclusive correntes profissionais, que não são todas. A psicologia, ela não usa, de uma forma geral, esse recurso da hipnose. Alguns psicólogos, alguns psicanalistas e alguns psiquiatras utilizam. Mas não é uma corrente, não vão ficar agora correndo com medo. Aí eu também queria esclarecer uma coisa. Oi? Equilíbrio. Gente, eu queria esclarecer uma coisa, para depois também você não sair correndo quando alguém num grupo, vamos fazer uma dinâmica de grupo, feche os olhos, opa, será que vai levar para regressão? Será que vai fazer uma indução? Porque essa indução na regressão é um desligamento momentâneo da realidade. Inclusive, pessoas, né, vivenciam diversas situações que nem queriam nesses momentos. Nós não utilizamos, não cremos. Relaxamento não é hipnose, viu, gente? Relaxamento não é transe. Se eu chegasse aqui, no começo, quando estava pedindo, pense numa palavra, feche teus olhos. Louvor, bota um louvor assim bem tranquilo. Respira fundo. Vamos lembrar de alguma área da tua vida. Ninguém ia ficar desligado da realidade. Inclusive, isso é uma técnica recomendada para lidar com sintomas de ansiedade. Relaxamento corporal. Tanto a atividade física como o relaxamento, eles são indicados para lidar, são técnicas que são utilizadas no meio profissional para lidar com a ansiedade, não é transe. Transe é um desligamento, é uma condução para regressão e lá identificar algumas coisas que se quer identificar no passado. Não temos necessidade disso. Amém, amados? A obra de Cristo foi suficiente para salvar, curar, transformar, libertar, perdoar. Maravilhosa graça, suficiente. Maravilhosa graça que nos proporcionou a plenitude. Não só o perdão, não só a transformação, como a paz. Shalom, a paz de Deus sobre a gente. Fruto do Espírito é paz. Domínio próprio. Amém, amados? E aí não estamos tentando lutar. Aliás, deixa eu colocar também esse. Nossa alma, mente, vontade e emoções está sendo renovada com a palavra diariamente. O que vai nos colocando numa posição de fé. Não estamos tentando lutar contra o diabo. David colocou na semana passada para quebrar maldições. Não estamos lutando, nós já somos mais que vencedores, ele já é um derrotado, mas não podemos ignorar os seus ardis, como Paulo diz lá em Coríntios. Então, e também eu vou acrescentar só o detalhe, nós não estamos tentando lutar contra o diabo para quebrar maldições faladas,
Tem esse detalhe. Se busca muito assim, eita, alguma palavra de maldição que for lançada, você precisa quebrar. Não precisa quebrar não, Cristo já quebrou. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Cristo quebrou. Amém, amados? Você precisa quebrar a maldição hereditária. Fizemos essa dramatização ontem lá o avô, o pai e o filho. E aí vai passando. Alcoolista, e aí o filho, crente, posicionado. Maldição quebrada. Ou seja, muitas vezes, na verdade, é a influência. A influência da associação. Então, não quebre essa maldição de crença, na verdade, da crença, né? A crença que é, meu pai diabético, meu avô diabético, eu tenho tudo para ser, eu tenho que ter cuidado com doce. Amado, foi quebrado. Em nome de Jesus. Fracasso. Toda geração tem uma história de fracasso. Toda geração tem uma história de adultério. Foi quebrado. Em nome de Jesus. Em Cristo você é nova criatura. Amém? E aí, gente, tem só um pontozinho que eu queria terminar com Isaías 61. Glória a Deus, Isaías 61. Vestes de louvor. Aleluia. Eita Deus, agora vamos todos abrindo Isaías 61. Essa é uma palavra, eu creio que é a vontade expressa do Senhor nessa manhã para nossas vidas, para lidarmos com curas, feridas. Canta lá, Baxúria, Deremanar, Seba, Danaiaçô. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abriram, vamos ver se me esperem abrir, né? Mas não podemos ignorar os ardis de Satanás. Aleluia. Isaías 61 diz assim, vocês conhecem bem essa palavra, eu amo essa palavra. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, diga, me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Diga aí, a consolar todos os que choram. Aleluia. Será que é vontade de Deus você estar bem na sua alma? Eita, aleluia. E a pôr os que choram sobre Sião, diga, uma coroa, em vez de cinzas. Diga comigo, óleo de alegria. Ao invés de quê? Espírito angustiado. Na psicologia, os estudos apontam que a angústia é como se fosse uma raiz da maior parte dos problemas emocionais. Mas a palavra está dizendo que o Espírito de Deus sobre a gente há uma troca. Há uma troca. Valquíria, mas é o Velho Testamento. Isso foi Isaías falando há muito tempo atrás. Quem lembra que essa palavra, Jesus disse que se cumpriu nele? Lucas 4:18, ele diz o quê? Essa palavra hoje se cumpriu em mim. Ele leu esse texto da Escritura. E essa palavra que se cumpriu em Cristo, ela se cumpriu na sua vida. E hoje o Espírito de Cristo, que estava sobre Cristo, está sobre sua vida. E é tempo de trocar. Em vez de espírito angustiado, óleo de alegria, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, cinza era um símbolo de humilhação. Fomos derrotados. Aí botavam uma roupa, pano de saco, rasgava a roupa, botava pano de saco, se sujava todo com cinza e ficava virando no chão. Não sei se vocês lembram lá de Mardoqueu fazendo isso quando soube que ia ter a matança, né, do povo de Deus. Vocês lembram lá? Mas, amados, eu, em nome de Jesus, quando eu li essa palavra, me veio no Espírito várias pessoas que estão rolando com cinzas, rolando na posição de vítima, de coitado, esperando justiça, com sentimento de injustiça. Mas o Senhor diz nessa manhã, na sua vida é tempo de troca, é manhã de troca, é vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Aí ele diz lá no primeiro, o trocar cinzas, ato de humilhação, arrependimento, tristeza, penitência, por coroa, coroa ao invés de cinzas.
cinza, coroa em vez de cinza. Recebe, amado. É coroa, é posição de autoridade, é posição de estar por cima e não estar lá na porta que nem Mardoqueu rodando com medo da matança que vinha. Aleluia! Glória a Deus. E aí, eu não sei se eu terminei de ler, né? E pôr sobre os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu não sei você, amado, mas quantas vezes eu me vi na presença do Senhor, não conseguia dizer uma palavra, minha alma era pura angústia, e no louvor, o Senhor ali, ó, na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor, Espírito, o Espírito vai enchendo, angústia, cinza, pranto. Tem versão que diz, em vez de pranto, uma coroa, em vez de pranto. Sabe o que é prantear? Não é só ficar... sabe, mas é ficar lá, por quê? É ficar como se fosse murmurando, pranteando, sabe, repetindo e mergulhado naquele sentimento de fracasso, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. Aleluia! E a gente termina aí com 2 Coríntios, vamos lá, 2:11, não, 2:11 não, 2 Coríntios 1:3, vamos ver aqui se é, glória a Deus. Aleluia, é manhã de trocar cinzas por coroa, é manhã de trocar pranto por óleo de alegria, é amanhã de trocar espírito angustiado por manto de louvor. Eu declaro em nome de Jesus o amanhã de manto de louvor. Eu não sei como você chegou aqui, eu sei como você vai sair, se você acolheu essa palavra no seu coração, no seu espírito, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Aleluia, eu creio você saindo, saltitando, maravilhosa graça, oh aleluia, um óleo de alegria sobre sua vida. Vamos lá, cadê 2 Coríntios 2:11, é essa palavra, que consolados para consolar. Consolo tem propósito. O pastor já ministrou essa palavra um dia desse. Eu creio que foi o pastor, mas vamos lá. 2:11 é 1. Bendito, 1:3. Vamos lá, 2 Coríntios 1:3. Volta aí só um pouquinho. Aleluia. 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e Deus, diga, de toda consolação. O nosso Deus, Ele é Deus de consolação. Jesus fez uma promessa que iria deixar o Consolador, porque Ele sabia como a sua alma iria estar se expondo, ou seu corpo. Mas decantarabachou. Aqui, olha, para quê? Consolação tem propósito. Alma curada tem propósito. Eita, cura interior tem propósito. Sabe, muitas vezes pessoas vão atrás de líderes para fazer uma imposição de mão, para ficar livre daquela situação, porque não quer mais sofrer. Mas o Senhor te diz nessa manhã que você é a vontade dele. Você está livre, mas é para curar, para consolar outros. Sabe, tem propósito. Agarra, amado, tem propósito. Aleluia, o Deus de toda consolação, é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar o que estiverem em qualquer espécie de quê? Tribulação. Cantamos aqui, na tribulação Ele está, e a gente vai passar, e eu já passei por tribulações, o pastor sabe quantas vezes, de vez em quando ainda choro. Vocês me veem, ano passado minha irmã voltou para os braços do pai, e eu acompanhei todo o tempo da quimioterapia dela, mas estava eu lá, sabe, choro de saudade, mas o Espírito da consolação, o Espírito da consolação sobre minha vida, eu vivi essa cura, aleluia. E eu ainda queria que você abrisse em Salmos 107. De cantarabachúria. A gente não pode deixar de liberar essa palavra também. Salmo 107. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. É vontade do nosso Deus, é vontade do nosso Pai andarmos em saúde divina, é vontade do nosso Pai andarmos em saúde emocional,
É vontade do nosso Pai, é direito seu. Andar em saúde importa. Deus se importa. Sabe, você não releve situações de inquietação, porque o Senhor se importa. O Senhor me diz no Espírito que tem pessoas que não dão valor isso na sua área, porque acham que não importa. O que importa é o Espírito estar firme. Mas o Senhor diz nessa manhã, quebre essas crenças, porque importa ao nosso Deus que você esteja bem, que você esteja gozando e andando em paz. Amém, amados? Abrir o Salmo 107, glória a Deus. Bênção do Senhor sobre nossas vidas. 107 qual, gente? 19, não foi? Vocês conhecem essa palavra, aleluia. E diga comigo, então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Diga comigo, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Amém, amados? Agarra essa palavra, acolhe com mansidão. Ela é poderosa para salvar a vossa alma em Cristo Jesus. Amém, amados?